E aí, pessoal, para quem está começando na engenharia elétrica, a gente sabe que aprovar um projeto fotovoltaico na concessionária parece assim um bicho de sete cabeças, né? Mas e se eu te disser que a maioria das reprovações acontece por causa de erros que dá para evitar e tudo numa única etapa? Pois é. Hoje a gente vai mergulhar no passo que é, sem dúvida, o mais crucial de todos, o levantamento técnico preliminar. Bora lá? Essa é a pergunta de R$ 1 milhão, né? Aquela que tira o sono de muito engenheiro. Imagina só o cenário. A empolgação com o projeto novo, o cliente super animado, o planejamento todo na ponta do lápis. E aí, do nada, a concessionária vem e, pá, barra tudo. E o pior de tudo é saber que foi por um detalhe. Um detalhe que podia ter sido visto naquela primeira visita ao local. É de frustrar qualquer um. Então, a verdade é essa. O que separa um projeto que passa de primeira de um que fica indo e voltando da concessionária é a qualidade da vistoria inicial. É simples assim. O jogo é ganho ou perdido ali, naquele momento, antes mesmo de se desenhar a primeira linha do projeto. Olha, vamos deixar uma coisa bem clara aqui. Essa etapa não é só uma formalidade, um papel para preencher. É o alicerce, a base de todo o projeto. Um errinho aqui pode, de verdade, comprometer tudo, desde o orçamento até a segurança de todo mundo. Vamos entender o porquê? Pensa nesse levantamento como um seguro contra a dor de cabeça. Um trabalho bem feito aqui evita aqueles atrasos que deixam o cliente maluco, sabe? Evita custos extras que acabam com o lucro e, óbvio, evita a temida reprovação. Para quem está começando a carreira, dominar essa fase é o que vai te destacar no mercado, com certeza. Certo, agora vamos para a prática. Bota o capacete, a bota de segurança, porque a primeira parte da inspeção é lá, no local. A gente vai analisar os elementos físicos do imóvel, sabe? Aquilo que a gente vê, que a gente toca, que a gente mede. Essa análise física é como se fosse um check-up completo para ver se o imóvel tem saúde para receber os painéis. A gente divide em 3 passos bem simples. Primeiro, a estrutura. Segundo, as condições do telhado. E terceiro, um mapeamento bem detalhado de qualquer sombra que possa atrapalhar. Vamos olhar cada um desses pontos com calma. Antes de sonhar com os painéis solares brilhando lá em cima, a gente precisa olhar para baixo, para a base que vai segurar tudo. A pergunta é direta. Essa construção aguenta o tranco do peso extra? Se a resposta não for um sim bem claro, com documento e tudo, o projeto simplesmente não pode continuar. É o primeiro filtro. Agora no telhado, segurança e desempenho caminham de mãos dadas. Um telhado com telha quebrada, com infiltração, não é só um risco de acidente, é um problema que pode detonar a instalação. E não é só isso. O tipo da telha, a inclinação e principalmente a orientação para o norte geográfico, tudo isso é fundamental para saber o potencial de geração. Tem que anotar tudo, fotografar tudo. Olha, esse aqui é um dos erros mais caros que o iniciante pode cometer: subestimar a sombra. Não adianta só olhar para o sol do meio-dia e achar que está tudo bem. É preciso mapear o caminho que o sol faz o dia todo, o ano todo, e ficar de olho em árvores, em prédios vizinhos, em qualquer coisa que possa fazer sombra nos painéis. Uma sombrinha de nada pode derrubar a eficiência do sistema inteiro. Beleza, análise física completa. Agora a gente vai para o sistema nervoso da instalação, a parte elétrica. E o nosso foco principal aqui é o ponto de conexão com a rede da concessionária. A gente chama isso de padrão de entrada. Tenta imaginar o padrão de entrada como a porta principal da casa, mas para a energia. É ali que a rede pública se encontra com a instalação do cliente. E pode acreditar, para a concessionária esse é o ponto mais crítico de toda a análise. Se o padrão não estiver nos conformes, o resto nem importa. Essa é a pergunta-chave. O sistema elétrico, que já existe ali, ele está preparado não só para consumir energia, como sempre fez, mas agora também para injetar na rede a energia que os painéis vão gerar? Se a resposta for não, o projeto já vai ter que incluir a adequação desse padrão, e isso, claro, significa mais custo e mais tempo. A análise elétrica também segue um roteiro bem certinho. Primeiro, a gente verifica o padrão de entrada lá fora. Depois, a gente vai para dentro e inspeciona o quadro de distribuição. Em seguida, um ponto super importante: checar o sistema de aterramento. E, por fim, avaliar as proteções que já existem no local. Vamos ver cada passo. A investigação continua dentro de casa. Lá no quadro de disjuntores, tem espaço físico para colocar um circuito novo só para o sistema fotovoltaico? Os componentes ali dentro, eles estão em bom estado? O quadro é compatível com os novos dispositivos de proteção que a gente vai precisar instalar? A segurança interna é tão crucial quanto a conexão lá fora. Vamos falar bem direto. Sem um aterramento adequado que siga as normas,
não tem aprovação. Ponto final, não tem negociação. É um item de segurança fundamental para proteger as pessoas e os equipamentos. E as concessionárias são extremamente rígidas com isso. Com toda razão, né? Ok, agora que a gente já viu o passo a passo do que fazer, vamos focar no que evitar a qualquer custo. Essa parte aqui é um resumo dos erros mais clássicos, aqueles que levam à reprovação imediata. Presta atenção, porque isso aqui pode economizar muito tempo e dinheiro. Anota aí os 5 pecados capitais que reprovam um projeto fotovoltaico. Primeiro, padrão de entrada fraco ou muito velho. Segundo, aterramento ruim ou fora de norma. Terceiro, não ter um laudo estrutural para o telhado quando ele é mais antigo ou complexo. Quarto, documentação incompleta sobre as proteções elétricas. E quinto, uma análise de sombreamento superficial feita de qualquer jeito. Fugir disso já é meio caminho andado para aprovação. Essa frase aqui resume tudo, né? Um erro no levantamento não é só um detalhinho técnico, é uma bomba relógio. Ele vai se transformar num problemão lá na frente, seja na parte técnica da instalação ou na parte burocrática com a concessionária. Bom, agora vamos juntar todas as peças do quebra-cabeça e fechar o raciocínio. A ideia é reforçar como um levantamento bem feito é o primeiro e talvez o mais importante passo para o sucesso de um projeto fotovoltaico. Então, o recado principal é este: dominar o levantamento técnico não é sobre seguir uma lista de tarefas. É sobre ter uma visão 360 graus do projeto, garantindo que ele seja viável, seguro e um sucesso desde o primeiro dia. É com essa base sólida que se constrói uma carreira de confiança na área fotovoltaica. Com essa base sólida que a gente viu, a aprovação do projeto deixa de ser uma loteria e vira uma consequência natural de um bom trabalho. Mas a jornada na engenharia nunca acaba, né? Fica a pergunta no ar. Com o projeto aprovado na mão, qual é o próximo grande desafio técnico que aparece lá na hora da instalação? Mas isso já é assunto para uma próxima análise.